Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora, a sexta-feira chegou, enfim a sexta-feira chegou e que beleza porque é uma sexta-feira diferente. Por que ela é diferente? Porque é o Dia Internacional da Mulher e nós vamos mostrar aqui histórias de superação. Aí você pergunta do outro lado, mas só hoje? Não, hoje também. É um dia excepcional para a gente homenagear, para a gente abraçar, para a gente desejar um monte de coisas. Mas, acima de tudo, desejar aquilo que elas querem de verdade, que é respeito. A gente vai mostrar aqui um monte de histórias envolvendo mulheres que são, de fato, mulheres que superam todos os obstáculos que são apresentados diariamente para elas. Vamos discutir também, atenção, hein? Em Belo Horizonte, audiências para discussão sobre a violência contra a mulher. Elas foram realizadas e a gente vai tratar desse assunto também. Em Muriaé, uma mulher foi esfaqueada pelo marido. Nesta semana, inclusive, nós tivemos vários outros casos de feminicídio. E hoje é um ótimo dia para se falar disso, para refletir sobre isso. Participação a partir de agora liberada também aqui pelo nosso Bandzap, 997727663. Eu chamo a sua atenção para o seguinte fato. Se você quer fazer uma denúncia e aí você está sendo maltratada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu companheiro, obviamente que é interessante que você ligue para a polícia, mas aqui também a gente pode te ajudar. 997727663. Se houver fotografias e vídeos, melhor ainda. E eu não falo só desse problema, não. Qualquer problema, a gente pode te ajudar. Mas manda pra gente, divida com os demais, 997727663. Eu lembro que muitas coisas, muitas broncas, muitos problemas que chegam pelo nosso Bandzap são encaminhados diretamente para a polícia, no mais absoluto sigilo. Então pode contar. Com a parceria da Band, estamos sempre à sua inteira disposição. 997727663. Simbora? Mais uma edição, então, ao vivo, começando agora até às 5 da tarde. Eu quero aproveitar para mais uma vez reforçar aquilo que disse há cerca de 1 minuto e meio. Hoje é um dia muito interessante para homenagens. No Instagram, elas estão por todos os lados. Nas redes sociais como um todo, elas estão por todos os lados. Nas ruas, rosas são distribuídas, abraços. As homenagens acontecem normalmente nesse dia, que simboliza a luta, acima de tudo, por aquilo que as mulheres buscam diariamente. E o que é isso? Respeito. Elas querem respeito. Elas não querem estar à frente. As feministas não querem que as mulheres estejam à frente dos homens, não, ao lado. Ao lado. Nós, homens, eu falo por mim e falo por outros que estão próximos, mas não posso falar por todos. Eu sou um cara privilegiado porque nasci e vivi metade da minha vida com a minha mãe e as minhas 6 irmãs. São 6 irmãs e a minha mãe. Meu pai morreu muito cedo. Aliás, meu pai morreu, eu tinha apenas 3 anos de idade. Então, vivi metade da minha vida com elas. E a outra metade com a minha esposa e alguns anos depois com a minha filha. Então, sempre cercado de muitas mulheres. E o quanto isso é importante para a minha vida? Ah, mas é fundamental, não é importante não. Porque elas me tiram a cada dia o ranço do machismo. Porque desde que a gente nasceu, nós homens, nós aprendemos todos os dias a sermos machistas. Lamentavelmente, é uma cultura que vai demorar muito tempo para mudar, mas que está mudando aos poucos. Então, que bom que eu vivi muitos anos com as minhas irmãs, com a minha mãe, que hoje vivo ao lado da minha esposa e da minha filha, que me tiram a cada dia um pouquinho desse ranço de machismo que ainda há em todos nós que somos homens. A coisa está mudando para melhor, mas muitos problemas ainda acontecem. E ao longo desse programa, vocês vão entender do que eu estou falando. A gente vai começar essa edição de hoje com uma homenagem às mulheres. Elas são 51,6% da população brasileira. Elas que lutam pelos seus direitos desde o final do século XIX. A repórter Vanessa Nício
traz histórias de mulheres guerreiras que superam suas adversidades e são exemplo para todos nós. Eu faço um pedido para que você preste muita atenção, veja, absorva e reflita. Atenção, veja aí. Superação. Se tem uma palavra que poderia descrever Maria Luísa, seria esta. Ela já enfrentou 4 cânceres e foi diagnosticada com uma doença degenerativa. Eu sou uma vitoriosa, uma guerreira. Acho que sou uma mulher muito determinada a viver. Então, eu passei pelo câncer de mama, pelo câncer de intestino, pelo de esôfago, linfoma. Hoje tem um diagnóstico de esclerose múltipla. Eu penso assim, eu poderia estar parada falando assim, já passei por tudo. Não, mas eu não consigo. Eu acho que viver é muito mais que isso. Maria Luísa não se abateu. Preferiu reunir toda a força que possui a de outras mulheres que também enfrentaram o câncer de mama e criaram juntas um grupo que ajuda pacientes que estão em tratamento contra a doença. Quando você passa pelo tratamento do câncer de mama, eu acho que o câncer de mama é o que mais fragiliza uma mulher. E quando você tem alguém que passou por isso, falando para você, olha para mim, eu venci, é uma força muito grande. O dia 8 de março é marcado internacionalmente por comemorações e debates relacionados às conquistas femininas. Uma delas, a inserção de mulheres em profissões antes consideradas masculinas. Foi como se fosse um carnaval e as mulheres estivessem fantasiadas de farda. A primeira ocorrência foi assim super pitoresca, né? Porque eu e a minha dupla policial, Stella Mar, causamos a ocorrência exatamente por essa estranheza de um motorista que ficou olhando, assustado com aquilo, 2 mulheres andando a pé no centro de Belo Horizonte fardadas, e ele ficou olhando e acabou aborrando o carro da frente. As fotos são de 1981. Incentivada pela mãe, Luciene fez parte da primeira turma de mulheres a ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais. Isso há 37 anos. A mulher humanizou a instituição quando a gente tinha uma instituição muito mais machista, muito mais ríspida, muito mais fria e que não tinha esse acesso tão fácil à sociedade. Eu tenho convicção que essa abertura, que essa proximidade com todas as áreas da sociedade, inclusive com a imprensa, muito se deve à presença da mulher. Em 2004, a coronel assumiu o comando do 34º Batalhão da PM, tornando-se a primeira mulher do estado a assumir o posto máximo de comando em uma unidade operacional. Mas o caminho até ali não foi fácil. Foi um desafio muito grande de buscar realmente resultados, exatamente porque não era em função da Luciene fazer um bom trabalho, é porque o meu trabalho ia refletir na expectativa de muitas mulheres que viriam, talvez agora, nos anos 2000. Quando a gente recebe o reconhecimento daquele para o qual a gente produz o serviço, no meu caso, Polícia Militar, a comunidade, as pessoas na rua, as pessoas necessitadas, a pessoa que sofre uma violência, quando você recebe esse reconhecimento, isso não tem preço. E tem valido a pena para a Rosa também. A italiana chegou ao Brasil na década de 60. Aqui, dedica a vida a ajudar o próximo. A nossa intuição, aquilo que nós somos como mulheres biologicamente, temos esse dom de despertar o outro. Então, ajuda que a gente pode despertar o outro. Na capital, Rosa fundou uma ONG que atende por dia 1000 crianças e adolescentes. Só a mulher pode carregar a dor, os desastres, as situações, e renascer sempre. Não é só a fé, faz parte de nós. A mulher tem um papel extraordinário no mundo e dentro da sociedade. Ah, mas aí essa senhora resumiu de forma singela e extremamente sábia tudo que as mulheres vivem, né? A capacidade de absorver dores e tantos problemas, né, no dia a dia e tal, só as mulheres têm. Ah, Everton, mas hoje, né? Hoje tudo vale, não, mas hoje é um dia que normalmente, há um tempo atrás, o dia 8 de março era muito usado para singelas homenagens. Como eu disse aqui no início do programa, uma rosinha aqui, um cartãozinho ali, né? Era bajulação pura.
Bajulação pura. Hoje não, é por isso que eu falei que as coisas estão mudando. E estão mesmo, estão mudando. Ah, mas os números apontam, nós vamos mostrar números ainda nesta edição, números assustadores de feminicídio. Nós vamos mostrar aqui, mas ao longo da semana a gente vinha destacando aqui que as coisas estão mudando para melhor e hoje, o dia 8 de março, que há um tempo atrás era um dia de fato usado para muita bajulação, hoje é um dia usado para muita reflexão. E isso acontece, não é só em reuniões, em palestras, em encontros do dia 8 de março, não. Na redação de uma televisão como na nossa aqui, existe a obrigatoriedade, quase que é uma obrigação, de prepararmos a cada dia matérias, que contem um pouco dessa mudança necessária que existe hoje. E não é só aqui, é no mundo. Infelizmente, em alguns países as coisas são bem mais lentas que aqui, né? Mas aos poucos as coisas vão mudando, porque eu acho que é um caminho sem volta, esse caminho trilhado pelas mulheres que enfrentam os problemas de frente e que buscam aquilo que nós temos que oferecer a elas todos os dias, que é respeito. Então as coisas estão mudando, é um caminho sem volta, quer queira você do outro lado ou não, é um caminho sem volta. Hoje a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte prestou uma linda homenagem a um grupo de mulheres que ajuda incansavelmente nos trabalhos da tragédia em Brumadinho. Camila Cambraia acompanhou tudo e mostra agora pra gente, atenção. Aos poucos, as mulheres contaram as experiências vividas em Brumadinho. A cada relato, segurar as lágrimas ficava mais difícil. Uma menina de 4 anos me parou e perguntou: tia, você achou a minha mãe? Desse dia em diante, eu decidi que eu iria para a Zona Quente tentar ajudar os bombeiros. Elas usaram as redes sociais para se unir e ajudar as equipes de salvamento e famílias que tentavam encontrar os desaparecidos no rompimento da barragem. No início, eram servidas cerca de 500 refeições por dia, resultado do esforço de voluntárias como Sandra. Chegou uma cozinheira, chegou outra, e cada um com uma coisa, porque não tinha o que fazer. Ninguém tinha de onde tirar aqueles alimentos. Então todo mundo foi levando de casa mesmo e começamos e fomos cozinhando e todo mundo que chegava ia comendo. E mandava e tal, e começou a chegar, a gente começou a convocar amigos que tinha carro e tudo para ir levar para bombeiro, e água, e pedindo. E aí começaram a chegar doações. Apesar de ter perdido parentes na tragédia, Helenice explica que conseguiu reunir forças para ajudar quem precisava. Foi meio que uma fuga da dor, né? Tantos amigos, tantas pessoas sofrendo, preciso fazer alguma coisa. 9 mulheres foram homenageadas pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Além de agradecimentos, elas receberam flores e um vale-compras de R$1.000. A ideia é que o dinheiro seja usado na própria comunidade para ajudar os comerciantes locais. A gente identificou essas mulheres lá que sofreram com a tragédia e que continuaram a trabalhar. Demonstrar para todos, né, entidades de classe, empresariais, empresas que podem fazer ações pequenas de ajuda e que vão movimentar Brumadinho. Apesar do ritmo ter diminuído, o trabalho em Brumadinho continua. Só que hoje foi dia de folga para as mulheres. Para isso, os homens assumiram o comando da operação. Nós colocamos os homens na cozinha hoje, fazendo o nosso trabalho. E nós viemos, né, essa homenagem. Deus está dando força ainda, né, que nós estamos agarrados lá. Deus do dia da tragédia até hoje. E vão continuar, né? E hoje nós estamos aqui com quase 15 minutos de programa. E foi uma pura coincidência, que todas as matérias que serão veiculadas hoje aqui no nosso Brasil Gente, todas foram produzidas por mulheres. E foi uma grande coincidência. Nada foi combinado ali. Aí o Igor estava dizendo aqui agora, no meu ponto, falou: Everton,
Todas as matérias hoje foram feitas por mulheres. Até porque a nossa equipe aqui na televisão, a televisão é tomada, principalmente aqui na redação, né, o departamento de jornalismo por mulheres. Aqui na redação a maioria é de mulheres. Então, hoje as matérias feitas por elas. Que bacana. E de forma muito natural isso acabou acontecendo. 2 audiências foram realizadas hoje, aqui em BH, para falar sobre a violência contra a mulher e também os seus direitos. Camila Cambraia está trabalhando, hein, Camila? Tem os detalhes e conta tudo agora, aqui na tela da Band. Veja. É compartilhando sentimentos com outras mulheres que Daniele passa a maior parte do tempo. Histórias dos 20 anos de violência vividos dentro de casa com as agressões do marido. Eu não podia ter amigas, sabe? Ninguém prestava. A família, ele não gostava de ninguém da minha família, então aquilo também acaba te afastando da família. E toda vez que eu tentava me separar, vinham então as 1000 promessas que tudo vai mudar, mas que no final das contas nada muda. Sempre começa assim, né? Com agressão verbal e depois parte para física. Com o passar dos anos, a dor se transformou em superação. O sofrimento virou força e é esse caminho que a coach tenta ensinar para as pessoas com as quais divide os relatos. O mais importante disso tudo é essas mulheres entenderem que elas não estão sozinhas, né? Que existem outras mulheres que infelizmente passam pela minha situação e que é possível romper com esse ciclo. A partir do momento que ela encara esse problema, fica mais fácil dela pedir ajuda profissional. A maior parte das mulheres esconde as agressões. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, só 10% delas procuraram uma delegacia para denunciar os agressores. A pesquisa também mostra que em boa parte das situações, o problema poderia ser evitado com a ajuda de outras pessoas. Isso porque 60% dos brasileiros disseram ter presenciado em 2018 algum tipo de violência contra a mulher. Para tentar reverter esse quadro, movimentos sociais e a Comissão de Direitos das Mulheres da Assembleia de Minas fizeram uma audiência pública na Praça 7, no centro de BH. As violências elas estão aumentando muito, são várias formas, as formas físicas, aquelas que a gente vê visualmente no rosto, no corpo de alguma mulher, mas também aquelas violências silenciosas, psicológicas e que muitas mulheres não identificam como violência, portanto não denunciam e acabam vivenciando esse ambiente violento que degradam suas vidas, que diminui a autoestima da mulher e a gente precisa que as mulheres estejam fortalecidas para ocupar todos os espaços que elas queiram ocupar. Para isso, nós precisamos de equipamentos públicos, por exemplo, o primeiro lugar que as mulheres procuram são as delegacias de mulheres. Nós temos apenas 62 delegacias em todo o estado, então é importante ampliar as delegacias, é importante que a gente tenha pessoal preparado para acolher as denúncias e mais do que isso, nós precisamos montar os processos e pedir ao judiciário que garantam as medidas protetivas às mulheres. A assistente social Alda aproveitou para assistir ao debate. Toda a iniciativa para ajudar as mulheres a se organizarem é importante, né? Mas uma das principais estratégias é a formar e informar. Quase todas as cadeiras da Câmara Municipal foram ocupadas por mulheres. Elas se reuniram para acompanhar um seminário organizado pelas 4 vereadoras da capital. Estamos aproveitando hoje o dia 8 de março, não para comemorar, mas sim para conscientizar de necessidade de mudança na nossa sociedade, principalmente com relação ao feminicídio, que é um tema que tem que ser discutido, debatido, dialogado, para nós conseguirmos realmente uma mudança. Alexandrina é professora e estava no plenário em busca de informação. Ela conta por que escolheu um seminário para comemorar a data. Ter condições necessárias para eu auxiliar minhas alunas, até eu mesmo dentro da minha casa, da sociedade. É muito importante saber como que o Brasil, as políticas públicas estão atuando sobre a questão da violência da mulher. Porque eu acho que tem que dar um basta. Nós temos que ter direito a ir, vir, sem ter nossos direitos velados como mulher. Há algum tempo, palestras como a que a gente acabou de noticiar, elas estavam vazias. Hoje elas estão repletas de mulheres buscando seus direitos, entender o que está acontecendo, entender a mudança e ajudar nessa mudança a cada dia. Parabéns aí a todas as envolvidas e a quem naturalmente teve a brilhante ideia
deste seminário, dessa palestra na Câmara Municipal. Rápido intervalo, a gente volta na sequência. É o Brasil Urgente fechando a semana e tem muito mais na volta. Até já! Estamos de volta. Brasil Urgente Minas, 4 horas 24 minutos. Nós estamos hoje, nesse 8 de março, falando muito, além das homenagens que são prestadas aqui no programa, falando muito sobre ações que envolvem mulheres e ocorrências também que envolvem mulheres. Eu quero chamar a sua atenção para esse caso que eu vou contar agora, que é simplesmente estarrecedor. Mais um caso de tentativa de feminicídio que aconteceu ontem aqui no nosso estado, aqui em Minas Gerais, na cidade de Muriaé. Muriaé que fica na zona da mata, e lá um homem esfaqueou a mulher quando ela carregava a filhinha deles no colo. Segundo a PM, a vítima de 35 anos contou que o marido chegou em casa embriagado, extremamente agressivo, e que eles discutiram por motivos banais. O suspeito tentou fugir, mas os vizinhos o seguraram até a chegada da polícia, que o prendeu e foi prisão em flagrante. A mulher segue internada sem risco de morte. Diante de todos os outros casos que a gente contou aqui nesta semana, ontem foram 2 casos, um deles lá no estado do Espírito Santo, onde 2 mineiros, o rapaz agrediu e simplesmente desfigurou o rosto da namorada e de quebra ainda mandou uma mensagem de áudio para a sogra, dizendo que ela estava fingindo que estava desmaiada, que ele não estava suportando mais o desprezo, e etc, e etc, e etc. E nós mostramos aqui a foto de como ela era e como ela está nesse momento. Agora, por motivos banais, o sujeito tenta matar a mulher à facada. Ela com a criança no colo, com a filhinha no colo. A cada novo dia, aqui na redação, casos de feminicídio aparecem, muitos deles com prisões dos agressores, a maioria com prisões dos agressores, e em alguns casos, acredite, as mulheres até com medidas protetivas e ainda assim com 2 medidas protetivas, elas recebem uma terceira agressão dos seus companheiros. A gente segue nesse assunto, nesta edição de sexta-feira, porque o Dia Internacional da Mulher, ele começou com mais um registro de feminicídio. Eu acabei de contar um lá em Muriaé. Agora eu vou contar um ocorrido aqui na capital. Uma mulher morreu depois de ser esfaqueada no bairro Goiânia, na região Nordeste. O companheiro dela foi preso depois que a polícia encontrou o corpo da vítima caído na calçada. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que a briga teria sido motivada pelo volume alto da televisão. Luciana Viana conta os detalhes. Veja. Olá, boa tarde, Everton, boa tarde para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas, neste dia especial, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia de muita reflexão, de luta pelos direitos das mulheres, também luta contra as agressões, sejam elas verbais, físicas, e a gente começa esta sexta-feira, Everton, nesse dia especial, com um caso muito triste, mais um caso de feminicídio, mais que triste, um caso revoltante. Eu estou aqui com uma
Major Luciano Magalhães Chaves, da 22ª Companhia da Polícia Militar aqui no bairro São Paulo. E o Major vai nos relatar sobre esse caso ocorrido na última madrugada, não é? A vítima, Lilian Maria de Oliveira, de 42 anos, que perdeu a vida porque foi esfaqueada pelo companheiro. Eles que estavam juntos já há 5 anos. Major, boa tarde. Boa tarde. Qual é a situação de momento? Este suspeito está preso? De que forma aconteceu o homicídio, enfim, esse feminicídio? Infelizmente, por um motivo fútil, né, o autor acabou esfaqueando sua companheira no peito, né, do lado esquerdo. Acabou que foi uma facada fatal. Ele foi autuado, né, em flagrante delito, está sendo preso agora em todos os procedimentos administrativos na delegacia de homicídio. As testemunhas do fato são os filhos da vítima, de 15 e de 22 anos, que não eram filhos do autor. Agora, Major, nada justifica tirar a vida de uma pessoa, de uma mulher, da companheira. Mas o motivo, Everton, o motivo desse feminicídio chama atenção, não é, Major? Infelizmente, o autor ele acabou matando a sua companheira por uma discussão em virtude do aparelho de televisão que não estava funcionando adequadamente. Realmente é um absurdo, não existe justificativa nenhuma. Começaram a discutir ali, ele foi até a cozinha, pegou a faca. Exatamente, ele pegou a faca, né, esfaqueou ela no quarto, os filhos vieram, quando eles se depararam com a situação, a mãe já estava caída ao chão. Agora, os filhos, enfim, chamaram a polícia, conseguiram conter ali o suspeito, ele segue preso, portanto. Agora, Major, rapidamente, para a mulher que está em casa nos assistindo, que passa por essa situação de agressão verbal, física, que não tem coragem, não é, de denunciar o companheiro, seja por medo de ameaças ou por medo de criar os filhos sem a presença do pai, enfim, Major, o que a polícia militar pode dizer para essa mulher que está nos assistindo? Na verdade, todo ser humano ele merece ser tratado com carinho e com respeito. A mulher ela não deve ser submissa, né, se submeter a uma condição desumana, degradante, de desrespeito, muito pelo contrário. Ela merece a todo tempo ser tratada com carinho, com admiração, né, com todo o esforço assim, que uma mulher merece. E também nós deparamos muitas vezes com alguns casos de agressão, de uma mulher se encontrar em situações degradantes, e a gente orienta ela a procurar a polícia militar. Esse caso mesmo já teve registro anterior, né, de discussões, de agressões, e essa vítima ela poderia ter pedido uma medida protetiva, poderia ter acionado a Companhia de Violência Doméstica da Polícia Militar, que tem um acesso muito bom ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e é muito rápido esse processo. As pessoas têm que acreditar. Somente assim nós vamos evitar aí, né, que vidas sejam perdidas e também evitar não só a vida, mas também que as pessoas consigam viver com dignidade. Major Luciano Magalhães, muito obrigada pela entrevista. O Everton, a gente volta logo mais dentro do Jornal Band de Minas às 6:50 da noite com mais detalhes sobre esse caso, viu? Obrigado, Luciana. Saudade de você, ficou de férias, merecidas férias. A incansável Luciana Viana. É muito importante que as medidas protetivas sejam adotadas, mas é muito mais importante, e principalmente agora que o crime foi tipificado, que a justiça também, que as penas sejam mais rigorosas, mas que sejam, acima de tudo, aplicadas, né? O relaxamento, às vezes, de algumas prisões fazem com que o homem vá preso, o agressor vá preso, daqui a pouco ele volta para as ruas e aí, como forma de vingança, ele atua novamente. Faz uso de violência contra a mesma vítima. Então, é importante que a justiça, o papel da justiça nisso é fundamental, de ter, de fato, a mão pesada contra os agressores. Agora, um outro caso. Eu falei de um caso, e foi o caso do marido que esfaqueou a companheira com um bebê no colo. Mas esse caso, quando a gente estava antes do programa ali, batendo um papo com o Igor Calian sobre esse caso, chega a dar arrepios. Porque nós já tivemos alguns casos e esse programa, por vezes, ele desgasta um pouco, por causa da gravidade das ocorrências que nos chegam e que são repassadas a vocês através das notícias. Esse chegou a dar arrepio. Preste atenção nessa história. Um homem agrediu e colocou o rosto da namorada dentro de uma panela com óleo quente durante uma discussão na noite de ontem no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Vocês não estão entendendo o que ele fez. O namorado da vítima, Clailton Sebastião da Silva, de 40 anos,
teria discutido com a Michele de Cássia Martins, de 31 anos, por causa de uma ligação no telefone da vítima. Ciúmes. De acordo com a Polícia Militar, o número de quem ligava não aparecia na tela do celular. Por isso, o namorado teria ficado irritado. Segundo Michele, o homem atendeu a chamada, colocou no viva voz e obrigou a companheira a conversar com a pessoa que estava na linha. A Michele, companheira, disse que não reconheceu a voz de quem falava com ela ao telefone, mas Cleiton achou que os dois se conheciam. E por isso teria ficado exaltado e se sentiu no direito, depois da discussão, de pegar e colocar, enfiar o rosto da mulher dentro de uma panela de óleo quente. A vítima disse aos militares que o óleo não estava muito quente. O óleo estava esquentando. E que por causa disso, passou a queimar os cabelos dela. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Ele não satisfeito, porque o óleo ainda não estava quente, a ponto de ele colocar o rosto dela lá e deformar o rosto dela, ele não satisfeito com isso, ele tocou fogo nos cabelos da vítima. Após as agressões, ele ainda ateou fogo na motocicleta que ela usava para ir até a casa dele. Michele teve lesões internas no lábio superior, no rosto, no braço esquerdo também. Estava com lesões que foram causadas por agressões em dias anteriores, não foi a primeira vez, mas que ela não teve coragem de acionar a polícia. Ela não teve coragem, ela já vinha apanhando há algum tempo, mas ela não denunciou, porque ela tinha medo do, entre aspas, companheiro. Michele foi socorrida para a unidade de pronto atendimento, São Benedito, lá em Uberaba, onde recebeu atendimento médico. Como o óleo não estava muito quente, os ferimentos não foram tão graves. Já o monstro, bandido, covarde, foi levado para a delegacia de plantão. Polícia Civil, lá na cidade de Uberaba, foi ouvido. E sabe o que aconteceu? Ele foi liberado. As investigações serão conduzidas pela Delegacia de Mulheres da Polícia Civil lá de Uberaba. Você sabe o que mais irrita? Bom, em primeiro lugar, mulheres sofrem agressões, algumas frequentes. Elas têm medo de denunciar porque, por vezes, elas são ameaçadas. Elas são ameaçadas. Se você denunciar, eu te mato. Se você denunciar, eu mato o nosso filho. Se você denunciar, eu mato a gente. Eu mato vocês e depois suicido. Então ela freia. Mas você que está do outro lado pode ajudar, porque você trabalha com alguém que chega, algumas mulheres que chegam com hematomas. Mas você deve se meter nisso? É uma boa pergunta. Dependendo do grau de intimidade, eu acho até que deve. As mulheres precisam denunciar. As mulheres precisam denunciar e acreditar que algo será feito. Mas quando eu venho aqui e conto para vocês um caso como esse de Uberaba, onde o sujeito pega o rosto da mulher, coloca na panela com óleo quente, o óleo não está tão quente, ele não satisfeito, risca o fósforo, mete fogo no cabelo dela, ela com hematomas de agressões anteriores, aí o cara vai preso, mete fogo na moto dela, ele vai preso e é liberado. Porque a polícia, a Delegacia de Mulheres vai... Como é que essa mulher daqui para frente vai viver tranquila diante de tudo que já aconteceu, depois dele ter sido preso, ouvido pela polícia e liberado? Não, mas ela vai receber medida protetiva. Não, ela tem que receber a tranquilidade de vê-lo preso. Ela tem que estar diante
de um julgamento, de uma investigação rápida, um julgamento rápido, uma condenação rápida e, se possível, que ele já tivesse ficado preso. Ele agrediu a mulher, ele quase matou a mulher, não, ele foi liberado. Então, nós aqui, por vezes, a gente até imagina que esteja fazendo papel de trouxa. Porque eu falo para a mulher denunciar. Eu coloco o nosso Bandzap à disposição aqui no canto alto da tela. Peço para que a mulher faça a denúncia. Peço para que as pessoas mais próximas denunciem caso tenham certeza do que anda acontecendo. Aí o sujeito é preso e é liberado. É exatamente a ponta do problema que falha. A ponta do problema que falha é essa aí. A mulher fala, pô, eu vou lá, vou denunciar. A polícia vem aqui, prende, leva, ele sai de lá revoltado, vem cá e me arrebenta. Então a discussão, ela precisa existir. Eu continuo achando coisa nenhuma, tendo plena convicção de que a denúncia deve ser feita e eu continuo daqui acreditando que a polícia, aliás, trabalha muito bem nesses casos. Mas o problema nosso está na justiça, que para algumas coisas é muito rápida, mas para outras é altamente inoperante. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta à reta final do nosso Brasil Gente Minas de sexta-feira. A gente fecha uma semana mais uma vez agradecendo a grande audiência, né, de todos os dias aqui no horário de 4 a 5 na tela da Band. Acima de tudo, a fidelidade da audiência. É muito legal saber que a gente está aqui todos os dias às 4 da tarde, que você está aí do outro lado assistindo a gente, que não abre mão de nos assistir todos os dias. Quero abraçar também o pessoal do Facebook. Muita gente ligada no Facebook e aí, de repente, sai para trabalhar um pouquinho mais cedo, mas vai assistindo ao Brasil Gente aí, pelos táxis, pelos ônibus, ou até mesmo andando pelas ruas. Mas não fica de olho só no telefone não, hein? De olho também no trânsito aí. Então, lembrando que no Facebook é só digitar lá TV Band Minas e você vai assistir ao Brasil Gente. Aliás, vai assistir a toda a programação aqui da Band. Toda a programação, tudo que é gerado. Meu Deus, que coceira no nariz, que coisa maluca. Tudo que é gerado aqui dos estúdios da Band, então você assiste no Facebook. Os Donos da Bola, Brasil Gente, Jornal Band Minas, DNA com o Paulo Navarro, Davi Knaip também nas manhãs de sábado, tudo também no Facebook. Hoje nós fazemos aqui um programa mais que especial. No início mostramos algumas homenagens que são feitas às mulheres nesse dia 8 de março, dia de tanta reflexão sobre a importância do respeito, e é exatamente o que elas buscam no dia a dia, né? São séculos de muita luta que ficou simbolizada no dia 8 de março. Então, a gente começou mostrando, né, e prestando algumas homenagens. No meio de tudo isso, mostramos também algumas ações que são feitas e uma delas, uma palestra que está sendo realizada hoje na Câmara Municipal aqui da capital, com a presença maciça das mulheres, né? E na sequência, lamentavelmente, os crimes contra as mulheres e a necessidade de noticiar, discutir e buscar providências rápidas que favoreçam as mulheres que são diariamente espancadas, que são diariamente maltratadas por vários companheiros espalhados aí por todo o Brasil e também pelo mundo. Na sequência, às 4h46, 4h46, 2 corpos carbonizados e ainda não identificados foram encontrados pela polícia hoje de manhã em Vespasiano, na Grande BH. Eles estavam na MG 494, no bairro Jardim Encantado. Um estava dentro de um veículo e o outro do lado de fora. Um terceiro corpo, parcialmente carbonizado, foi encontrado no bairro Serra Dourada, também em Vespasiano. A vítima foi baleada, um dos corpos, com a vítima baleada. Não se sabe se há relação entre os casos ou as motivações para os crimes. A gente continua daqui, a nossa produção, tentando levantar mais informações e aí na segunda-feira, aqui no nosso Brasil Gente,
Se conseguirmos mais informações, a gente mostra para vocês aqui. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e de esconder cocaína avaliada em R$300 mil. Isso aconteceu na noite de quinta-feira, na noite de ontem, na BR-262 em Betim, na Grande BH. Olha as imagens aí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito de 28 anos estava parado com o veículo na rodovia e foi abordado pelos agentes. O homem estava muito nervoso, o que fez com que o grupo de operação com cães fosse acionado. Em buscas pelo carro, os cães, muito bem preparados, encontraram nas duas portas traseiras 12 tabletes de pasta base de cocaína, avaliados em R$300 mil. O homem é da cidade de Ituiutaba, na região do Triângulo Mineiro, e alugou o carro em Belo Horizonte para transportar a droga até Betim. O suspeito e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Betim. As imagens mostram aí e a importância daquilo que nós destacamos aqui diariamente, da importância que a polícia, o feeling da polícia, para casos como esse aí. Por vezes a polícia pega aquela fila de carros na rodovia e para um e naquele que a polícia parou, sem saber exatamente nada sobre quem está conduzindo, etc., está a droga. É impressionante. Nesse caso aí, o carro estava parado e a polícia fez uma abordagem de rotina. Com o nervosismo do motorista, chamaram a ajuda dos cães e eles acabaram encontrando esses 12 tabletes de pasta base de cocaína, avaliados em R$300 mil. Que coisa, hein? Olha aqui, o carnaval já passou, já estamos na sexta-feira, aí veio a quarta-feira, passou a quinta, hoje é sexta, aí você me diz, Everton, mas o assunto ainda é carnaval? Mas é claro que é. E por que o assunto ainda é carnaval? Porque até nesse final de semana vai rolar carnaval. Sábado e domingo tem outros blocos que saem aqui na capital. Muita gente que foi para o interior volta a partir de hoje à noite, porque sábado e domingo vai rolar carnaval aqui na capital. Só que a Polícia Militar apresentou um balanço da operação especial de carnaval em todo o estado. Segundo a corporação, houve uma redução de quase 60% nos registros de crimes violentos. Mas ainda estamos falando de muitas mortes e estupros. Foram 46 homicídios e 16 estupros. Veja. A tecnologia foi apontada pela Polícia Militar como uma das estratégias para a redução de quase 60% no número de crimes violentos durante o feriado de carnaval em Minas. Utilização de drones, plataformas de observações elevadas, câmeras de alta definição, inclusive nas rodovias, com a identificação de placas. Foram 796 neste ano, contra 1.848 no ano passado. De acordo com a PM, a quantidade de homicídios caiu de 67 para 46, sendo que 8 deles ocorreram em festas de carnaval. Já os crimes de estupro caíram de 26 para 16, 3 deles durante eventos carnavalescos. No período, também foram registrados 13 casos de estupro de vulnerável, contra 61 em 2018. Em relação à importunação sexual, que virou crime no ano passado, foram 41 casos e 25 prisões. Apesar do reforço da segurança, principalmente nos blocos de rua, foram contabilizados 106 roubos em festas. Os furtos a celulares, outra reclamação dos foliões, somaram 1.184 ocorrências, queda de 33% quando comparado a 2018. A Polícia Militar comemorou os resultados da operação de carnaval em 2019, mas ainda há preocupação com a quantidade de crimes no estado. Por isso, o planejamento para o ano que vem já começou. Nós vamos estudar
todo o policiamento, cada bloco, cada planejamento foi bem específico para cada evento, para cada dia, para buscarmos algumas outras soluções, talvez até formatarmos aquele policiamento, a forma que ele foi feito. Nós tivemos alguns casos que nós tivemos limitação de acesso, né? Restrição de acesso. Talvez a gente tenha que ampliar isso aí para alguns outros blocos, para que a gente tenha todo o controle daquela situação e que o cidadão mineiro e também daqui de Belo Horizonte, já falando no Carnaval de Belo Horizonte, ele tenha a total tranquilidade que ele vai participar de um evento que possa ser considerado como o mais seguro do Brasil. A gente falou aqui sobre a redução da violência em até de crimes violentos em até 60%, e são números altamente expressivos. Nos assusta, e não poderia ser diferente, que alguns crimes ainda tenham acontecido, e crimes graves, né? Nós tivemos a morte daquele rapaz lá próximo na região da Pampulha, que caiu numa briga com outro lá e acabou batendo a cabeça e morrendo. Aliás, o agressor bateu a cabeça dele no chão lá também, segundo informações da polícia. Nós tivemos também o caso do adolescente que foi encontrado morto ali no Alto da Afonso Pena, de 16 anos, noticiamos aqui ontem. Quais outros, hein, Igor? Me ajuda aí a lembrar. Mas foram mais. Então, esses casos naturalmente nos assustam, não poderia ser diferente. Mas, olha, 60% de redução em casos de crimes violentos são números altamente expressivos. Isso, eu acho que tenho certeza, tem uma relação direta com todo o processo desse trabalho de prevenção feito pela polícia. Isso tem um papel fundamental nesses números aí, nessa redução dos números, e acho que o engajamento da polícia nesse processo de medidas preventivas funciona muito bem. Nós queremos sim uma polícia que trabalhe principalmente na prevenção e muito pouco na repressão. Falando agora também de violência, só que nas estradas, né, que cortam o estado. 18 pessoas morreram vítimas de acidentes durante o Carnaval. No ano passado foram registrados 21 mortes, né? Então, uma pequena redução, nada para se comemorar, absolutamente nada a se comemorar, mas já há uma redução. E eu também acho que funciona muito bem as medidas preventivas nas rodovias. E aí entra também o papel fundamental da imprensa nesse processo, né? Essas matérias que muita gente, por vezes, assiste a matéria num jornal, num telejornal, lê ou vê num site, fala, nossa, as mesmas matériazinhas de sempre, sim, elas tornam-se muito importantes exatamente nesse processo de prevenção. Por isso elas são feitas sempre e repetidas sempre nas mesmas épocas. É um processo que a imprensa também acaba ajudando nessa redução aí. Isso é muito legal. Vamos embora, meu povo, 4h56. A gente vai embora, mas na segunda-feira às 4h, encontro marcado aqui para a gente abrir mais uma grande semana. Bom final de semana, juízo, e a gente se encontra. Um abraço, tchau, meu povo.